vou dar um spoiler do curso, porque aí você vai entender o que você vai ver nas próximas aulas. Ah, professor, isso é importante, mas eu não devia dar isso agora, porque depois vocês acham que vai ser repetitivo? Claro que não. Nós vamos nos aprofundar. E uma das coisas que a gente faz é o seguinte: quando a gente cria um plano de ação, é o que nós vamos fazer nesse curso, e a gente tem que saber entre eu estou olhando o foco, né? Fico focado olhando o cliente, por muitas vezes vocês já ouviram falar isso, né? Ah, fica de olho no cliente. E por muitas vezes a gente esquece, em vez de ficar de olho, foco no cliente, a gente troca uma letra pela letra D, foco do cliente. É isso que o líder faz. Por isso que eu tenho que ver o foco também no meu time, na minha equipe. Porque quando é o foco do cliente, eu me coloco no lugar do cliente. Aí quando eu me coloco no lugar do cliente, eu estou fazendo o quê? Aí eu estou olhando no detalhe. Porque é nos detalhes que se perde muita coisa. Nós vamos falar, vai ter uma aula específica sobre comunicação e habilidades intrapessoais. Como vocês podem ver nesse quadro, né? Vocês vão entender que aqui, ó, nós temos quem, para quem, então aqui é a fonte e o receptor. E a pergunta que eu vou fazer nessa aula de comunicação é: aonde começa a comunicação? Porque aí depois vocês vão pensar, quando começar a aula no outro módulo de comunicação, vocês vão falar, deixa eu ver, eu acho que começa na fonte. Não, começa no receptor. Não, começa na mensagem do que eu vou passar. Então, o pessoal não entende o básico, que é o processo da comunicação. Outra parte que nós vamos estar trabalhando com vocês, com exercícios, é o visionário. Como enxergar o futuro? Repare nesse slide. Isso daqui em 1916. O pessoal ficava lá na rua esperando o seu transporte ou para começar a trabalhar, e o jornal era a mídia fantástica. Eles olhavam e ficava todo mundo, né? Tinha gente que falava, ó, o cara fica só olhando o jornal e não olha a família. Vocês vão ver que as coisas se repetem. Olha só. Aqui uma foto de 2016. Será que 2024 é igual? Talvez as pessoas nem fiquem tão juntas, se isolem mais, né? Se a gente fizer uma outra fotografia de hoje. Mas reparem que é a mesma situação, só trocou a mídia. Essas coisas nós temos que enxergar. Outra coisa que o líder visionário ele vai ter que enxergar é as tendências e oportunidades. Agora começa a aparecer a inteligência artificial, vem o GPT, vem tantas outras ferramentas da inteligência artificial sendo colocado assim, para criar imagem, para quantas profissões estão sendo, entre aspas, dizimadas. Lembra que eu disse para vocês? Enxergar o futuro. Será que a empresa de vocês ainda sobrevive quantos anos? Se ela não se atualizar. E você? Se você não estiver fazendo isso, se você não estudando, olhando, se capacitando, você está procurando isso. E você me encontrou. Nós vamos ver uma parte que é fantástica, uma outra aula dentro desse curso de liderança, que é a criatividade. Geralmente assim, tive uma boa ideia. Você vai super entusiasmado. Não vai dar certo. Alguém chega lá e fala, não vai dar certo, né? Essa tua ideia é boa, mas não funciona. Já testamos isso antes. Aqui na empresa, antes de você chegar, a gente já tinha testado, mas não funcionou. Mas não funcionou naquela época. E aí, não é o momento certo. Não dá para fazer. E aí você vai vendo que a tua luz, o teu entusiasmo, pelaquela ideia que você foi inspirado, teve um insight, foi inspirado pelo Espírito Santo lá,
Né? O pessoal em publicidade não gosta que eu falo muito isso. Né? Ah, o que é inspirado pelo Espírito Santo, professor? É alguma coisa religiosa? Não, é alguma coisa assim. A pessoa teve um insight, que os publicitários preferem que se fale insight, aí eu pergunto, e o que é um insight? Eu não sei, é uma energia que veio. Isso, cada um usa um termo. Eu uso que fui inspirado pelo Espírito Santo, que é uma energia também. E as coisas têm dado certo sem essa tua ideia. O pessoal não admite. Nós vamos ver sobre mudanças. A mudança é um negócio que ninguém gosta. Nós vamos fazer um exercício aí virtual, vamos ver. O pessoal mata quando isso daqui o pessoal começa a amar, vai sair muito caro. Calma. Depois, quando a gente falar do case do 30 horas, vocês vão ver quantas vezes esse projeto foi cancelado. Mas a persistência, o envolvimento da equipe, todo mundo começou a ser seguidor da ideia. Agora, muita gente que quer matar uma ideia, é só você levar o quê? A ideia para uma reunião. Aí eles falam, leva para reunião, parece reunião de síndicos. Aí sai uma briga danada e fala, não vai sair esse projeto. Então nós vamos mostrar como é que a gente tira isso do papel e coloca na prática, que é a proposta desse curso. Resolução de problemas. Uma ferramenta que eu vou passar para vocês é um negócio chamado fluxograma. Não sei se vocês já ouviram falar. Mas nós vamos ter etapas para identificar onde está o problema para dar uma solução. Ah, professor, o senhor está dizendo isso porque a base da criatividade é solucionar os problemas? É! E nós vamos provar. O que nós temos que desenvolver como líderes é que nós acabamos nos tornando coaching dos colaboradores, da sua equipe ou de qualquer pessoa. Numa empresa de Credit Bureau em Alphaville, em São Paulo, eu tinha um estúdio onde acabamos de gravar, fazer transmissões. O pessoal vinha, batia dentro do estúdio, né, na porta e falava, professor, posso sentar um pouquinho aí? E aí eles abriam o coração, o que eu faço? Estou desmotivado. E quem deveria fazer isso era o seu líder. Mas eles vêm buscar quem te dá um apoio no desenvolvimento. É que nem essa imagem, é uma escultura que nós estamos fazendo de nós. Uma das coisas que o líder tem que ter muito forte é a ética, é a responsabilidade social. Só que o que acontece? Por muitas vezes, isso daqui é só, como se diz, para inglês ver, ou só para sair na mídia. A gente tem que perguntar o que a empresa está falando. Ela pratica? Como nos valores que tem lá nos seus quadros, pendurado na parede. Os valores que eles falam, a empresa pratica. E quando a gente fala empresa, não é o CNPJ, é você. Você pratica o que está escrito ali? Dentro daqueles valores, você tem ética, você tem responsabilidade social com stakeholders, todo mundo envolvido? Nós vamos detalhar isso. Quando eu lidero uma equipe, aqui também é um ponto fundamental e que nós vamos transformar vocês. Essa é a grande coisa quando eu vou fazer um curso, porque o Rodolfo também senta o bumbum na cadeira e vai se atualizar. Lembra? A gente sempre tem que estar se atualizando, aprendendo. E o autoconhecimento. E uma das coisas é analisar os comportamentos. Sabe, a equipe, você tem que identificar o temperamento de cada funcionário. Como é que é? Às vezes os líderes, nós vamos colocar case de líderes muito interessante aqui. Então, nós vamos entender quem é o colérico, porque por muitas vezes a pessoa fala, o temperamento dele, ele é muito esquentado. Esquentado, o que você quer dizer? Ele explode rápido, tá bom, então de repente é o colérico. Mas ele pode ser um sanguíneo, pode ser um fleumático, pode estar caindo o mundo e o cara falar, pois não, o que está acontecendo? E ele é tranquilo demais. Ou melancólico. Às vezes é aquele cara, ó céus, ó terra, eu acho que não vai dar certo.
Só que todos nós temos esses 4 temperamentos dentro de nós. Algum é dominante. E aí eu preciso identificar isso neles? Não, eu tenho que começar a identificar qual é o meu temperamento. Porque conforme o teu temperamento, como é que eu vou me relacionar com esse colaborador? Com qualquer pessoa dentro da sua família. Identifica. Isso é um autoconhecimento, tem que ser muito praticado, principalmente pelos líderes. Nós temos metodologias aí dentro, né, do curso. E nós vamos praticar passo a passo. Nós vamos dar exercícios para vocês desenvolverem. Nós vamos colocar vários PDFs aí para com que vocês baixem e façam o seu exercício. E na mentoria a gente debate e vê o resultado. Como alcançar as metas? Eu acho que essa charge ela é fantástica. Ela é fantástica por quê? Porque mostra muito bem. Olha, o projeto ainda não está pronto. Mas aí vem um diretor, vem o presidente e fala, não interessa, quero lançar. Quer dizer, o pessoal prefere afundar, refazer o trabalho do que, pera, é porque foi mal elaborado. Porque por muitas vezes a gente até elabora um plano de negócio, coloca cronograma, mas aí vem o dono, precisa fazer caixa, ele fala, vai, eu quero que entregue já, abre logo essa loja que precisa faturar. E aí? Então vamos trabalhar também, que aí entra muito a gestão de pessoas. Nós vamos entender que para chegar lá naquele trabalho, né, daquele barco que o chefe já queria colocar no mar, nós temos que passar pelo PDCA, que é o planejamento, a execução, checar toda hora o cronograma se está indo bem e qual é a ação para corrigir.